forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala pessoal, Luiz Diego aqui gravando mais um podcast. E aí, quer construir? Hoje com minha amiga engenheira civil diretamente lá de Santa Catarina, Gislaine Luvizão. Consegui falar até então esse nome, que eu estava tentando aqui, treinando. Gislaine, vou chamar de Gisa, para os íntimos, né? Fomos amigos lá na Câmara de Civil da Nacional, e posso lhe chamar de Gisa, fica mais fácil para mim, para não errar o nome, né? Ô Gisa, satisfação ter aqui você com a gente aqui no podcast, um podcast diferente hoje, o primeiro de muitos, né, que vão ter aqui. Vamos fazer através de links, né, trazer profissionais de qualidade do Brasil inteiro. E a Gisa é a nossa primeira convidada. Gisa, se apresenta para os nossos telespectadores. Então, tudo bem, Diego? Um amigo que conheci, né, na Câmara Nacional e que levar para a vida toda. Um oi a todos que estão nos assistindo, que irão assistir na sequência depois no YouTube. Bom, como o Diego já comentou, eu sou Gislaine Luvizão. Como comentei com ele, quem é mais da região norte, nordeste, Gislaine, né, Diego? Isso. Sou engenheira civil, então, de formação. Fiz mestrado e também doutorado na área de infraestrutura e gerência viária, infraestrutura e geotecnia, na Universidade Federal. E hoje eu atuo na Universidade do Oeste de Santa Catarina, uma universidade, ela é privada, sem fins lucrativos, então as universidades comunitárias. E também no mercado, principalmente na área de assessoria, a parte de prestação de serviço em controle tecnológico de obras de pavimentação, projetos de estruturas de contenção. Sempre trabalhei muito voltado à área da educação, então, buscando alinhar um pouquinho do ensino com a pesquisa, com o campo, o mercado, e atualmente, no meu último ano de mandato, ainda sou conselheira também na Câmara da Civil, no CREA Santa Catarina. Maravilha, é um currículo extenso, invejável, inveja boa, né? Ô Gislaine, você tem uma grande experiência sobre a parte de infraestrutura, né? Quais são os desafios enfrentados durante a execução de uma grande obra, de um grande projeto? Olha, quando você fala em obra de infraestrutura, muitos pensam que é uma obra de pavimentação, uma obra de uma rodovia. Mas quando a gente fala em infraestrutura, ela engloba todos os pilares dentro da parte rodoviária, aeroportuária, a parte de aeroportos, ferrovias, que é uma demanda do nosso Brasil pela extensão territorial e que tem poucas ferrovias e as que tem não são interligadas, desfavorecendo esse transporte, principalmente de cargas, que danifica cada vez mais a nossa infraestrutura viária de rodovias. E muitos esquecem da infraestrutura em saneamento básico, em drenagem urbana, voltado ao cotidiano nosso. Então, os principais desafios que a gente vê dentro da execução desses grandes projetos é que grande parte não são novos, são adaptações do que já existe. Então, você precisa, primeiramente, ter um aporte financeiro e orçamentário para conseguir a implantação desses projetos, aonde buscar esses recursos. Muitas vezes eles não são voltados à finalidade ou à necessidade, mas sim a algo político. Então, nós precisamos, além da parte técnica, também trabalhar com essa parte política. O planejamento e gerenciamento de risco é primordial. Eu falo muito aqui da nossa região, que as nossas obras de infraestrutura elas são muito afetadas em função dos desastres naturais. Então, eventos climáticos, chuvas, vendavais, isso danifica a nossa estrutura. E, querendo ou não, a infraestrutura ela está totalmente ligada ao deslocamento, seja de pessoas, de cargas. Hoje, tudo que é produzido na região oeste, ela é exportada por meio dos portos. Se eu pegar Santa Catarina, nós temos 2 rodovias federais que levam da região oeste para os portos.
Nós tivemos um evento há um mês atrás que uma delas, que é a 470, ela ficou totalmente interditada. Que foi aquele caso que Ah, teve a Apoclen que chegou a descer no rio abaixo, foi isso? isso, bem esta. Eles fizeram uma obra em 30 dias, uma obra, eu considero ela emergencial. Só que grande parte do fluxo passou para o perímetro urbano, onde a nossa infraestrutura ela não está adequada para receber esse tipo de carregamento, ou desviada para uma outra rodovia federal, que o relevo não propicia um deslocamento rápido, o custo se torna mais alto também. Então, eu vejo o que mais impacta, ou os maiores desafios é relevo, principalmente em regiões acidentadas, a parte do quanto nós temos de valor disponível, parte orçamentária, financeira, conseguir gerenciar esses riscos que acontecem durante uma obra ou até mesmo durante o uso. A falta de inovação tecnológica, né, Diego? Os nossos projetos, os públicos, eles ainda estão engatinhando para aderir ao BIM, Isso é a verdade. trabalhar com essas inovações. Iria Ô, falar? Giza, essa questão desse acidente que teve lá, infelizmente, né? E graças a Deus o operador se saiu ileso, né? Eu acho que só ferimentos leves. Como conscientizar o pessoal para poder ter uma manutenção adequada, né? Para poder ter a durabilidade que a obra em si ela é feita. Como é que a gente Sim. pode conscientizar esse pessoal? Se nós levarmos em consideração no Brasil, nós temos mais de 90% das nossas rodovias que elas são em pavimento flexível, que é revestimento asfáltico com uma estrutura flexível embaixo. Esse tipo de rodovia, ele tem uma durabilidade que é de 10 anos. Só que muitos constroem ou fazem esse projeto considerando os 10 anos sem manutenção nenhuma. Mas para que eu consiga garantir segurança, qualidade, conforto para quem está transitando, ao longo desses 10 anos eu preciso fazer manutenções, sejam elas corretivas ou preventivas. Então, o governo ele precisa investir quando contrata uma nova obra ou uma restauração, que não se faça só obra no período da execução dela, mas que se tenha um planejamento de manutenção nos 10 anos de vida útil. Isso, além de prolongar a vida útil, também garante esse conforto e a segurança para quem está transitando. Infelizmente, o político ele só vê a gente como um número, né? Ele não vê a gente como sociedade, que deveria ser. Que eles vendem essa imagem, mas infelizmente eles olham para a gente como números e a manutenção não dá voto, porque dá voto é obra nova, né? A manutenção é uma coisa que vai durar aquela obra, mas ele não pensa como um serviço que vai dar voto para ele, infelizmente. E com isso, né, Diego, o que está se implantando muito, eu falo aqui da nossa região, é pavimento em concreto. Seja a técnica white topping, que é uma camada de concreto sobre um pavimento já flexível, ou uma nova estrutura em concreto armado mesmo. Isso tanto no urbano quanto nas rodovias, porque a durabilidade desse tipo de estrutura, ela passa lá para 30, 40 anos, e a manutenção é menor. Que aí só faz a manutenção nas placas que vierem dar o problema, né? Juntas, a parte das juntas de dilatação Uhum. e fazer a parte da selagem de trincas. Então, é bem inferior o custo para manter ela. Aham. Ô, Giza, como é que você vê a importância da sustentabilidade nos projetos de infraestrutura urbana? Voltado de uma forma geral na infraestrutura, né? Desde que a Uhum. gente fala em saneamento básico, em drenagem, pavimentação, iluminação. Se nós formos levar para o lado do saneamento básico, hoje tem um estudo que ele traz que a cada R$ 1 que eu invisto em saneamento básico, eu consigo economizar R$ 4 em assistência médica. Então, se os governantes forem pensar em como eles vão fazer a implantação de um sistema de tratamento de água, de tratamento de esgoto, coleta seletiva, a própria drenagem urbana, a pluvial, eu estou aplicando sustentabilidade em algo que também vai reduzir o gasto que eu vou ter com a saúde pública, com assistência médica.
E toda essa parte de sustentabilidade, eu preciso fazer uma via que ligue um bairro novo ao centro. Muitos vão lá e simplesmente abrem, fazem uma terraplenagem. Mas e as encostas? E a população que está ao entorno? E as pessoas que vão usufruir? Quem já vive próximo a esse local durante o período de obra e depois? Quais os impactos que essa obra vai trazer? Então, a sustentabilidade ela é primordial em qualquer obra, não só na urbana, mas em qualquer uma que a gente for trabalhar. A gente tem que sair do papel e colocar em prática, né? As ideias. Bem isso. Por isso também da inovação. Nós precisamos trabalhar com métodos, técnicas inovadoras. O problema é que muitos dos profissionais, que eu acho que depois a gente até vai falar um pouquinho, eles saem da graduação e vão para o mercado de trabalho sem essa preparação. Porque como que dentro da academia, tendo aulas só noturnas ou nem todas as noites, você vai repassar um conhecimento em 5 anos que você leva às vezes 10, 20 anos para aprender. Então, precisamos saber posicionar também os profissionais dentro do mercado. Na sua visão, quais são os benefícios econômicos no investimento das melhorias de infraestrutura no nosso país? Eu acho que quando você investe em infraestrutura, você investe em qualidade de vida, principalmente quando você fala em crescimento econômico, você atrai mais investidores, empresas para serem inseridas na região, você vai gerar emprego, você consegue capacitar melhor as pessoas. Tem um aumento de produtividade, querendo ou não, porque você consegue ter melhor acesso tanto à matéria-prima quanto após ela ser produzida, você conseguir escoar. Então, ter uma infraestrutura de qualidade, você reduz o custo no transporte, você reduz os gastos, aumenta a segurança. E eu digo que também a longo prazo, esse custo que você tem na implantação dessa infraestrutura, dessa melhoria, ela vai ter retorno para você em todos os âmbitos, né? Pessoal, profissional, crescimento da cidade, de forma bem generalizada. É necessário investir. Isa, pegando o gancho aqui da sua resposta anterior, essa questão da tecnologia que vem influenciando nos projetos de infra, mas infelizmente ainda de forma muito lenta, né? Você pega aqui no meu estado, as prefeituras nenhum trabalham em BIM. Como é que a gente consegue conscientizar um país tão grande como o nosso que o BIM é uma realidade lá nos Estados Unidos há mais de, salvo engano, de mais de 20 anos, né? 15 anos, 20 anos, é uma coisa assim. E é uma realidade aqui que parece que é uma inovação que chegou ontem e não é. E a gente não consegue implementar. O que é que está faltando? Hoje, muitos ainda pensam o BIM como um projeto em 3 dimensões, um 3D. Mas não, o BIM ele é muito mais do que isso. A tecnologia BIM ela proporciona que você tenha uma modelagem quase que real. Porém, né, Diego, não adianta eu ter uma modelagem ou trabalhar em BIM se eu não souber fazer um diagnóstico adequado das condições que eu tenho no local e qual que é o meu objetivo final lá da obra. Então, muitos falam que trabalham em BIM, que fazem projetos em BIM, mas eles não têm as ferramentas e os subsídios para que o projeto seja adequado. Justamente. Quanto às prefeituras, eu considero que um pouco a falta de investimento nessas plataformas dentro das próprias prefeituras, de pessoas capacitadas e que saibam mexer, porque adianta você gerar um projeto em BIM, ter todo ele dentro da modelagem BIM, mas quem for receber ou avaliar não vai saber operar a ferramenta, não vai saber fazer o controle da execução dessa obra diante das informações que essa modelagem te possibilita. Então, Complicado, né? Fica complicado. O treinamento, na realidade, o treinamento tem que partir dos gestores para que sua equipe de fiscalização, caso assim, estou falando em realidades de municípios pequenos, né? Que não tem sim. tanta verba, que é um engenheiro para tudo, né? Ele faz obra da casa de cachorro a um prédio, né? Então, só sabe quem já viveu isso aí, eu já vivi isso aí. Então, você faz tudo. E se você não tem um aporte financeiro
da prefeitura fica difícil. Como você falou, como é que eu vou fiscalizar, acompanhar uma obra em BIM se eu não tenho treinamento nenhum em BIM, né? Muita gente, como você falou também, acha que é um projeto em 3D. E não é. É muito além disso aí, né? É justamente você fazer uma obra pública que é geralmente grande porte, que você tem vários insumos, é justamente para evitar a quantidade de aditivos, né? Diminuir isso aí. Com certeza. E as obras de infraestrutura, elas são campeãs em aditivos, né? Porque quando você faz um projeto de uma rodovia, você vai fazer uma sondagem a cada 100 metros até 3 metros de profundidade. Se você tiver um corte que ultrapassa esses 3 metros, você já não tem mais aquela mesma característica. E a terraplenagem, quando você fala em material de terceira categoria, ele mais do que quadriplica o valor que você vai ter de custo para fazer essa terraplenagem. E fora o revestimento asfáltico. De 2011 para cá, onde o revestimento asfáltico ele custava, vou falar só do CAP, do cimento asfáltico, famoso piche, né? Uhum. Se a gente falar para a população, ele custava menos de R$ 1.000 a tonelada. Hoje, dependendo do tipo de ligante, você não compra por menos de 5.000 a tonelada. E isso dentro de uma obra rodoviária vai encarecer muito. Então, se você não fizer um projeto adequado, você vai ter muitos problemas com aditivos ao final da obra. E deveria se ter também um controle muito forte nas rodovias. Porque a gente vê aí, eu estou falando aqui na BR-101, na parte que liga aqui Sergipe a Alagoas, acaba de se fazer, quando você vai olhar, eu até te mandei uma vez uma foto, né? E você me deu uma aula sobre Deformação. a deformação, e isso aqui é praxe, entendeu? Aqui sempre acontece disso aqui. Então, se não tem esse controle do peso, porque a gente sabe que brasileiro, ele sempre vai querer levar vantagem em alguma coisa. Se você tem aquele caminhão que é para levar X tonelada, ele bota duas vezes mais para poder ele ganhar o dinheiro em cima do frete dele. Então, não tem, pode ser feito do melhor equipamento, produto, insumo que tenha sido, mas não vai resistir, porque ele não é calculado para aquilo, né? Então, Por ele tem que isso ter da esse controle também. importância de pesagem em movimento. Tanto a própria BR-101 tem Araranguá, que é no sul entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles fizeram uma pista teste com essa pesagem em movimento, que depois ela começou a se espalhar também em outras regiões do Brasil. Mas você tem essa pesagem de forma instantânea, se os sensores eles identificarem que essa pesagem ultrapassa tanto por eixo quanto no peso bruto total, quando vai passar no posto de pedágio, o caminhão ou o veículo ele já é selecionado para passar na balança física. Então, é uma forma de fiscalização em que você não precisa estar parando todos os veículos. Outra forma seria nas nossas obras de artes especiais, elevados, pontes, viadutos, são ótimas estruturas para fazer essas implantações, para pesagem. Falta vontade, né? E Porque com a investimento. manutenção que não é preventiva, a gente sabe que escorre água, muita água por debaixo, né, da ponte. Sim. Não pode dar o nome aos burros, senão a gente recebe um processo. Ô Giza, a questão dos processos, o planejamento, né, de uma grande obra de infraestrutura, quais são as etapas chaves que você pode pontuar para a gente aqui? Eu considero como ponto-chave de tudo é a parte do levantamento das necessidades e as características locais. Se nós formos levar em consideração projetos elaborados na Europa, nos Estados Unidos, eles levam 2, 3 anos para fazer o projeto para conseguir executar em menos de um. No Brasil é o contrário. Muitas vezes um projeto é feito em 6 meses, sem ao menos ir visitar o local da obra, e a execução nós levamos às vezes até 10 anos, dependendo do porte. Aqui Então, já vai em 30 já, viu? Ou mais. até mais. Vai depender de muitos fatores. Um exemplo é essa BR-470, que a duplicação dela acho que já está quase passando de 10 anos.
e não conseguem finalizar também. Mas eu vejo que é a identificação de qual é a necessidade dessa obra, qual é a característica que tem lá. Não adianta eu só fazer uma inspeção visual, eu preciso ter identificação das características de solo, da estrutura existente, parte topográfica. Hoje utiliza-se drone, Vante, é essencial nesses projetos. Você ter uma modelagem em 3D antes mesmo de iniciar o projeto. E depois, claro, vem o projeto. O que muitos editais pecam é licitar com projeto básico. Quando você licita, tem alguns tipos de obras que a gente ainda pode fazer isso. Então, essa licitação com projeto básico, ela faz com que você tenha muitos problemas depois na hora da execução. Ou você licita o projeto. É um outro problema também, a forma de contratação, o que nós temos de legislações e a parte regulamentária desses projetos, e quem aprova, que muitas vezes nunca pisou numa obra e não sabe a É realidade complicado de essa como parte de executar. projeto básico, como você levantou aí, porque eu já ganhei algumas obras aqui de hospitais, que vem o projeto base, salvo engano, ele vem do Rio Grande do Sul, projeto básico. E a realidade do Rio Grande do Sul é totalmente diferente da nossa realidade aqui no Nordeste. E foi, tipo, chegou um ponto que não tinha mais para onde fazer mais aditivo. Teve que se encerrar o contrato para se fazer uma nova licitação, porque o projeto era 60%, 70% furado. A gente tem que parar com esse negócio, entendeu? Porque quem participa da licitação pública também tem um viés aqui complicado, que é a questão de estão declinando muito o valor, né? Porque se você tem uma obra, vou dar números para poder quem estiver assistindo a gente ficar fácil de entender. Se eu tenho uma obra de 1 milhão, aí eu licito, e aí chega lá uma empresa e baixa 35%, né? E aí a empresa ganhou com 35%, então ele baixou 350 mil reais. Alguma coisa está errada. Uhum. Ou quem fez o projeto, ou quem fez o orçamento, ou como é que esse rapaz vai conseguir construir isso aí. Então, tem que se... Eu estava até conversando hoje com o nosso presidente aqui, em Aracaju, sobre isso. Como a gente consegue frear esse tipo de gente que vai para as obras só para atrapalhar? Porque ele pega a parte do início, que é a parte boa, né? E aí, quando está para entregar à sociedade, que é o destinador final, que é que vai usufruir daquilo ali, não consegue entregar. Porque a obra ele baixou demais e não tem penalidade nenhuma, porque geralmente é amigo do rei, e aí quem fica penalizado? O povo. Aí pronto, aí passa aquele tempo, muda de gestor e acaba em pizza, como tudo no Brasil, infelizmente. A gente tem que Sim. buscar um viés, alguma coisa, para pegar esse engenheiro, que eu não sou um cara que gosta de ficar marcando os colegas profissionais, mas existem os maus, né? Os que fazem coisas erradas. E esses que trabalham de forma errada têm que ser punidos. Porque aquele que trabalha de forma certa está pagando imposto para poder sustentar esses que trabalham de forma errada. Então, a gente tem que... Eu até falei para ele, eu falei, vou transcrever as minhas ideias, né? E vou te levar para poder ver o que, é que você pode fazer e levar para cima. Ô Giza, a atriz principal aqui é você, viu? Você é a convidada. Tem que falar menos. Que se der corda aqui, eu vou longe. Ah, Qual a relação entre a infraestrutura de transporte e o desenvolvimento econômico de uma região? a relação é total, né? Não tem, se eu não tiver uma boa infraestrutura, eu não tenho escoamento de produção, eu não consigo nem exportar nem importar, eu não consigo ter essa movimentação. Então, quando eu tenho uma boa infraestrutura, eu vou ter uma facilitação no comércio, eu tenho o transporte dessas mercadorias, eu consigo ter um bom deslocamento. Se eu falar em modal, vários modais, no caso, que a gente chama modal de transporte. Então, eu não posso ter só rodoviário, eu depender tudo do rodoviário. Nós precisamos implementar políticas onde eu tenha interligação do rodoviário com o ferroviário, com o aeroviário. Nós temos na região sul,
o Sudeste, parte do Nordeste também, a parte de dutovias. Só que ela é muito voltada ainda ao transporte de gás. Tem a região mais central que você tem ainda um pouco de minério, mas é uma ferramenta muito boa e que não gera uma manutenção alta nas linhas e que você tem pouco roubo, se você comparar, por exemplo, com o ferroviário. E nós temos uma costa, nossa costa brasileira, ela é muito rica em portos. Nós temos uma costa navegável e nós temos muitos rios navegáveis. Então, precisamos explorar mais os portos, essa infraestrutura portuária, mas nós precisamos interligar com o ferroviário e não só com o rodoviário. Pega a produção da região de Mato Grosso. Eu vou escoar ela para os portos, eu não posso pensar só em rodovias. Pega a região onde eu tenho exportação de minério, é onde eu tenho as melhores ferrovias para exportar, porque eu tenho menor custo, ele é um produto bruto, ele não é um produto já industrializado que vai aumentar o custo unitário dele. Então, eu tenho que saber dividir quais são os modais que eu vou utilizar para cada tipo de produção e, principalmente, incentivar essa interligação entre eles, que com isso eu consigo aumentar a mobilidade e eu consigo ter uma visão melhor de quem é de fora para investir também na região. Isso gera emprego, gera desenvolvimento, tudo isso está interligado. Maravilha, uma aula, né? Tá sendo uma aula aqui. Tá sendo uma satisfação enorme estar conversando com você. Ô, Giza, no começo do nosso bate-papo, você tinha falado da questão do clima, né? Que está mudando bastante. Como é que isso afeta no planejamento? Porque muitas das vezes, você imagina uma coisa e lá na frente vem uma catástrofe da natureza. E as construções na infraestrutura, não só aí na sua região, mas em si numa visão sua do mundo. Falando em clima, sempre que você faz um planejamento de uma obra, você considera algumas ações, alguns dias de chuva que vão interferir na tua obra. Contudo, quando você está numa região em que ela é afetada constantemente por mudanças climáticas, seja tanto de calor, quanto frio, quanto chuva, vento, alagamentos, tudo isso ele vai afetar a obra de uma forma em que você tenha muitas vezes o atraso no cronograma, mas principalmente a perda de serviços que você já tinha feito e ter que reconstruir ou construir algo a mais devido a esses danos. Nós tivemos eventos no São Paulo, que foi bem grave, principalmente na parte de ocupação urbana. Outros países, pega Japão com terremotos, eles precisam trabalhar com sistemas estruturais totalmente diferenciados. A parte de sistema de água, de esgoto deles não podem ser conexões normais como as nossas aqui dentro do saneamento. Os aeroportos precisam ter estruturas diferentes. Então, essas mudanças climáticas, elas estão cada vez afetando mais. E se nós não prevermos isso, tanto em obras rodoviárias, que eu vejo que é uma das que mais são impactadas, porque eu vou fazer uma terraplenagem, se eu não tiver sol, eu não consigo mexer no solo. Aí eu fico, às vezes, 1, 2 semanas parada, porque eu não tenho frente de trabalho. E esse planejamento, tudo que foi pensado, o que eu vou fazer com os funcionários? O quanto que eu tenho de prejuízo? Fora que eu também danifico a própria estrutura, né? É só um minutinho que a gente teve um probleminha aqui de técnico. O meu técnico Jota, dá uma olhada aí que apareceu um trem aí. Que nós temos um tempo de reunião de 9 minutos restante. 9 minutos restantes? Já? 9h31 está aparecendo. Isso já foi 50 minutos? 51 minutos? Não, tem algo, Vou falar menos, então. tem algo errado nesse cuscuz aí, viu? Não tem milho não, tem outra coisa aí nesse cuscuz. Só um minutinho, acontece primeira vez que a gente está fazendo através de link.
E peço desculpa a quem está assistindo a gente e a Giza que está se colocando à disposição, que a gente sabe que o tempo dela é muito corrido e disputado. Podemos ir, Jota? Vamos lá. Tem umas perguntas aqui que ficaram um pouco de redundantes, mas quando você tocou nesse assunto da questão de mão de obra, na sua região aí, como é que está essa questão de mão de obra? Porque aqui a gente está sofrendo bastante com a falta de profissionais, tanto de com qualificação quanto aquele mais bruto, né? Sim. O problema de mão de obra é geral. Muitos países, para você ser um mestre de obra, um pedreiro, alguém responsável por uma equipe, você precisa ter uma formação técnica. Aqui no Brasil, o que a gente vê muito é quem não estuda ou quem não vai para uma outra área profissional está indo para a área de construção. Construção eu falo no geral, não só rodovias, mas no geral mesmo. Então, é deficiente, tem muita rotatividade, as pessoas que atuam, muitas vezes, eles não têm conhecimento nenhum do processo executivo, do material que eles estão utilizando, e muito risco. Risco, eu digo risco de queda, risco de queima, risco na segurança do trabalho, que muitas vezes nem você trabalhando com eles, orientando, fornecendo EPIs, eles se cuidam. Então, eu vejo que a mão de obra hoje nas obras, ela está bem precária. Antigamente, na época de estudante, eu lembro que as empresas que eu trabalhei investia bastante em treinamento, porque sabia que o profissional ficava muitos anos ali na sua empresa. E hoje, como você está falando dessa rotatividade e benefícios que o governo federal oferece aos trabalhadores, está tirando esse pessoal, né? Porque, tipo, você recebe 1.200 de um auxílio, 150, salvo engano, por um filho. Aí você vai olhar o custo de um salário de um servente, botar um servente, é mais viável ele ficar em casa, porque se ele fechar, ele perde o benefício. Então, o pessoal hoje está preferindo trabalhar de forma informal. E para quem trabalha com obra pública, dificilmente um empresário ele vai querer trabalhar, um trabalhador de forma informal, porque vai chegar a fiscalização e não vem devagar, ele vem com força, né, para cima da empresa. Com Então, certeza. E tem as eu vejo muito preocupado, eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão de mão de obra, que eu vou discutindo assim, a gente acaba entrando na área de política, aí muitas vezes as pessoas estão vendo, tem muito emprego, por isso que está faltando profissional. Aí eu falei, não está faltando profissional, não é porque tem muita obra e muita oferta de emprego. Aí, o que está faltando? É justamente isso aí, tem a oferta, mas você não tem a mão de obra. Sim. Aí fica E a difícil. técnica, né? A técnica executiva. Se nós vamos trabalhar com novas metodologias, novas técnicas, novos equipamentos, as pessoas que vão operar esses equipamentos e executar essas obras, eles precisam ser capacitados para isso. Então, quem contrata também tem que colocar essa mão na consciência e fazer essas capacitações. Justamente, eu até conversei aqui com o pessoal que já passou aqui para a gente, alguns amigos, que essa questão de mão de obra bruta não vai demorar muito para poder acabar, não. Vai ficar só esses catados em residência, mas o grosso, muito possivelmente as máquinas vão substituir. E já tem construção em 3D e tal. A gente vai hoje no supermercado, você não vê mais caixa, você vê uma fileira de caixa, tudo vazio, tem dois lá trabalhando, que é de deficiente para gestante, idoso, e o resto é uma pessoa só tomando conta de vários, uns 20 a 10, uma pessoa só para poder sei lá, e você faz sua compra, você empacota, e não vai ser diferente para a construção. Vai ser a Isso, mesma coisa. autoatendimento. Justamente. Ô Geisa, peço licença aqui para agradecer aos patrocinadores, agradecer a Geobras, meu amigo Danilo, está precisando de fazer um serviço geotécnico, Geobras é a empresa. 3D Engenharia, meu amigo Daniel Diniz, fazer aquela obra de luxo, com a 3D Engenharia. Barbearia Marcelo, está querendo fazer aquela barba, manter o cabelozinho na régua. Barbearia Marcelo, lá na Farolândia. A LDVL Construções Sustentáveis, meu amigo Alex Darlan, Obras Públicas, dando esse apoio. Soedes Empreendimentos,
ao meu amigo Ed Clay, também fazendo obras públicas, dando aquele apoio, a Aval Arquitetura, nosso amigo Adestins, arquiteto Adestins, fazer aquele projeto arquitetônico, é com a Aval. Bergs Hidráulico, fazer aquele serviço hidráulico com Bergs Hidráulico. E o nosso novo parceiro, a Suprimac. Grande abraço aí para Marquinhos e grande abraço para Júnior. Tem, a Suprimac fica aqui na Rio de Janeiro, aqui em Aracaju, e tem também no município da Barra dos Coqueiros, aqui em Sergipe. Meu agradecimento, meu amor. Voltando, né? Muito obrigado. Desculpa aí, viu, Giza? Porque sem eles, aqui fica difícil. Porque Não aconteceria. a pessoa que fica assistindo, ela vê assim tudo bonitinho, mas não sabe o que tem nos bastidores, né? O quanto a pessoa gasta para poder... Questão de equipamento, questão de quem está atrás trabalhando. É uma ferramenta que, para poder levar o conhecimento, você acaba sendo oneroso, né? Mas é gratificante, né? Para a gente que gosta, certeza. para a gente que gosta é assim. Vamos mudar um pouco dessa parte de infra e vamos entrar nessa parte de conselho, na qual você ainda faz parte e está como conselheira. Ano passado, você estava como coordenadora da Arte Civil, né? Esse ano você está ocupando algum cargo de diretoria, coordenação? Não, esse ano eu estou de folga. Está de folga. Meu último ano, vou aproveitar a Câmara. Você já tem 5 anos já como conselheira? Então, no meu caso, eu entrei no 9º ano. Por quê? O meu primeiro mandato eu fui suplente, só que grande parte das reuniões, a maioria delas, eu participava e não o meu titular. Então, o primeiro mandato eu era suplente, participava das reuniões de Câmara. Aí, no segundo mandato, eu participei de comissões, tipo CREA Júnior, SEAP, eu fui coordenadora adjunta. Nós fizemos um trabalho grande com a TOS, apesar de Santa Catarina ainda não ter aderido à TOS nacional, nós já fizemos uma correlação entre a nossa tabela de obras com a tabela nacional e também com a inclusão da resolução 1073 dentro do Conselho. E no último ano do meu primeiro mandato, eu fui primeira secretária na diretoria do Conselho, responsável pelas plenárias. E quando eu entrei, então, no segundo mandato como titular, fui convidada para ser coordenadora adjunta da SEC, que foi em 2022, onde nos conhecemos, e depois, 2023, então, eu assumi a coordenação da Câmara. Esse ano estou mais tranquila, mais só analisando processos e discutindo assuntos. Então, Giza, como é que é a fiscalização de vocês aí no Santa Catarina? Então, a nossa fiscalização, a gente já conversou em relação a isso em outros momentos, é uma discussão que tem na nacional também, que aqui em Santa Catarina nós trabalhamos muito com uma fiscalização orientativa. Primeiro é identificado que tem uma irregularidade, é feita uma notificação, é dado um prazo para a regularização, se não regularizar, aí sim é gerada uma autuação. Então, os fiscais, eles atuam muito nessa linha, primeiro da notificação para depois autuar. Hoje nós temos 55 fiscais que atuam nos mais de 290 municípios, um total de 23 inspetorias, 7 escritórios e 3 postos de atendimento, então dentro do estado. E também na área de impacto. São planejadas fiscalizações onde reúnem-se vários fiscais de várias regiões e eles buscam naquela semana uma região e atuam só na fiscalização da agronomia, por exemplo. Na outra semana eles vão para outra região do estado e fiscalizam só a parte de construção civil. Então, nós temos vários programas ao longo do ano nessa linha também de fiscalização. Vocês aí têm quantos profissionais nessa parte fiscal? Acho que profissionais registrados? Não, profissionais do quadro, né, do CREA, né, como fiscal. Como fiscal, aproximadamente 55. Certo. Não são todos nível superior, tem nível técnico, tem nível médio, então tem várias formações dentre eles. Certo. Como é que está essa questão, não sei se você tem esse conhecimento, da questão de funcionário pedir equiparação de salarial
os que são técnicos que fazem a mesma função do que são, que já vem de concurso mais recente, que são de nível superior. Tem esse problema aí? Não ouvi falar nada, até porque aqui os salários eles são muito parecidos e eles têm gratificação, bonificação em cima de produtividade. Então, por exemplo, um fiscal que ele gera, quanto mais auto de infração e você gerar, você ter produtividade, ter retorno de regularização, você ganha gratificação no final de cada mês. Interessante para poder incentivar, né? Isso. E também tem várias parcerias com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, a capital, que é um sistema automático de processamento de imagens de satélite e drones. Então, ele combina tanto a parte da inteligência, a automação, banco de dados, que é o que a gente chama de plataforma Monitora Floripa. Então, o CREA tem essa parceria, ele consegue fiscalizar obras da região metropolitana através dessa parceria, sem ir propriamente na obra. Depois vai lá e só realmente constata se aconteceu aquilo ou não. Isso é interessante. Eu estava até falando aqui para o nosso presidente essa questão de usar a tecnologia em favor, né, da gente, porque, tipo, aí no caso é na capital, mas com certeza em breve, vocês também não são um estado muito grande, dá para fazer a questão de pegar imagens de satélite a tempo real. Eu não sei qual seria essa fonte aí, que parece que, se eu não me engano, vai ser a Polícia Federal que vai fornecer isso, uma parceria com o Confia, para poder, os fiscais têm, de fato, aquela plantação, né? Porque a obra ela é muito visível, mas lá no meio do mato é complicado, né? Um fiscal chegar. Na área da agronomia, mineração, Nu reflorestamento, é é bem complicado, complicado. justamente. Ô, Giza, então como vocês são mais orientativos e não punitivos, a quantidade de processo de vocês é relativamente baixa dentro da sua câmara ou é alto ainda, mesmo assim? É alto, é bem alto. Vocês chegam a ter quantos Para processos? ter uma ideia, falando em conselheiros, hoje nós somos dentro da Câmara da Civil em 38 conselheiros. Então é uma Câmara bem grande. Processos, se contabiliza auto de infração com processos que a gente realmente relata, discute, tem reuniões que a gente consegue chegar ali nos 400, 500 processos. Então Nós temos 2 dias de reuniões. 2 dias, né? Aqui nós temos a metade Isso. e em um dia só a gente resolve os nossos BOs aqui. Hoje nós temos, você conhece, né, o Daniel como coordenador adjunto, a professora que eu saúdo e a Daniel também, a professora André, fazem excelente trabalho aqui, dá uma continuidade ao que a gente fez lá no passado na Câmara de Civil. E quais foram as suas dificuldades que você chegou a enfrentar enquanto coordenadora? E os desafios, né? Que você também, no dia a dia, só sabe quem vive a coordenação. Eu falo que eu caí. Não era uma coisa que eu almejava estar na coordenação, mas ao longo da trajetória dentro do conselho, a gente vai galgando algumas coisas até que vai chegar um ponto em que você se torna coordenador. O meu principal desafio, eu acho que foi ter 38 conselheiros, no caso 37. Eu sou uma das mais jovens dentro da Câmara, mulher, e estar coordenando essa Câmara. Querendo ou não, você precisa ser firme nas decisões, você precisa saber do que você está falando. Então, chegavam processos em que, às vezes, o relator leu lá o seu relato, mas ele não era condizente com a legislação e nem com a parte do Código de Ética. Então, você ter que orientar, você ter que dizer para aquela pessoa que, olha, a direção que você está seguindo não é a direção coerente, está sendo levado muito para o pessoal e não pelo que realmente tem que ser feito dentro do conselho. Então, eu vejo que essa foi uma das principais dificuldades. Eu não tenho problema nenhum com relacionamento com nenhum conselheiro, eu acho que isso foi uma coisa que eu consegui administrar bem dentro da coordenação, e eu vejo muito ajudar. Quem está entrando no conselho, quem é novo, não digo novo de idade, mas novo do conselho mesmo, Uhum. não conhece os procedimentos, não conhece como pegar um processo, analisar,
qual a legislação que eu tenho que buscar, qual é o encaminhamento que eu tenho que dar. Então, eu acho que essa parceria de ajuda mútua, ela fez com que eu me desse bem, digamos, na coordenação. E eu tive no meio de tudo isso a pandemia, passando do processo físico para o processo eletrônico. Então, muitas pessoas que não tinham nem acesso a e-mail, acesso a um tablet, a computador, ter que passar para esse novo processo. A inclusão dos tecnólogos em design de interiores, eu tive muita resistência dentro da Câmara. Então, como chegar a um ponto de equilíbrio para conseguir equilibrar isso dentro da Câmara, porque negar ao profissional nós não poderíamos. Agora, de que forma que nós iríamos conceder essas atribuições? Até que ponto eles tinham a capacidade para conseguir estar exercendo essas atividades? Então, foi um ponto também desafiador. E eu considero o maior de todos, dentro do nosso estado, nós temos o problema com a estrutura metálica, a geodésia e o socioeconômico. E outras regionais não têm isso. Não. E aqui é muito forte essa, não vou dizer briga, mas esse conflito que nós estamos brigando dentro do nosso próprio conselho, deixando profissionais do técnico, por exemplo, do CAL, exercendo atividades que são nossas também, que a gente poderia estar exercendo, por causa de, muitas vezes, uma briga política, uma reserva de mercado. Então, conseguir chegar num consenso com a geodésia foi um desafio muito grande, mas que a gente conseguiu vencer. Agora, o socioeconômico, esse ano foi finalizado também essa discussão, e estamos ainda na luta da estrutura metálica. Você falou alguns pontos aí que eu vou fazer um gancho aqui das perguntas. Você falou primeiro da questão de ser mulher. Como é que você vê essa questão de algumas ideias de alguns CREAs estão querendo levar a questão de cotas para mulher dentro do sistema? Essa é uma pergunta. Vou fazer logo a outra, se não esqueço. Você falou também a questão de ideias, não de pessoas, né? São ideias novas. Como é que você vê essa questão da renovação do conselho, de cabeças pensantes, né? Que, assim, muitas das vezes são amigos dos amigos que vêm através das entidades que sempre tem o rei que comanda e indica os mesmos, né? Não tem aquela renovação. Como é que é isso aí também, essa questão da renovação aí com vocês? Então, quanto à mulher, eu vejo que a mulher ela tem que assumir postos por capacidade, não por cotas. Eu, particularmente, eu sou contra cotas. Eu acho que todos têm capacidade, todos tiveram oportunidades, desde o branco, negro, deficiente, todos têm essas possibilidades. E eu não senti tanto esse preconceito dentro da Câmara, porque eu não cheguei há pouco tempo na Câmara. Então, eles já sabiam do meu trabalho, eles sabiam o que eu era capaz de fazer e como eu conduzia os grupos de trabalho que a gente tinha já convivido anteriormente. Então, na Câmara eu não senti tanto, mas eu vejo fora que os profissionais, principalmente os de mais tempo de vivência, eles ainda têm um pouco desse preconceito com a mulher à frente dessas atividades. Uhum. Mas não tive problema nenhum comigo, ok? Quanto à outra pergunta era em relação à renovação. Eu sou totalmente favorável à renovação, tanto que, primeiro, renovação, um conselheiro ele não deve ficar menos, eu vejo que ele não deve ficar menos digamos, só um mandato, porque o primeiro mandato ele está aprendendo. Então, ele vai ver como que é a Câmara, como que são as comissões, como que é a legislação, as tratativas, porque quem está fora não sabe tudo o que acontece lá dentro. É um aprendizado de vida pessoal e profissional que só quem convive sabe o que acontece. Então, eu vejo que sempre há necessidade de se ter 2 mandatos seguidos, porque ali sim você vai contribuir com o conselho. Você vai contribuir com os profissionais que estão lá fora e você sabe como representá-los lá dentro. Agora, eu vejo que há necessidade de renovação. Renovação em idade, mas também em pessoas experientes.
porque as pessoas experientes, elas vão nos dar muitos subsídios para muitos processos éticos de conduta dentro de uma obra, que são, às vezes, denúncia, que se você simplesmente olhar o código de ética, você enquadra ele em algum dos artigos, mas se você vê todo o contexto, aquilo não foi uma falta ética pela vivência de quem está dentro do canteiro de obra. Então, tem que ter essa mistura, tem que ter novos, tem que ter mais experientes, mas não se perpetuar dentro do sistema. Você precisa dar lugar a novas mentes, novas ideias. Hoje eu tive um amigo de muitos anos, na época que eu toquei em banda, não sei nem se você sabia, eu acho que eu já até comentei com você. Toquei em banda, esse rapaz, eu vou comentar sobre o nome dele e vou mandar para ele o minuto disso aqui para poder falar que falei sobre ele. Ele mandou para mim e perguntou assim: Diego, para que serve o CREA? É só para arrecadação? Porque eu fiz hoje um vídeo no Instagram, solicitando, né, o pessoal para poder escolher minha entidade que me representa, né? Hoje eu estou como vice-presidente social do Clube de Engenharia aqui. Aí ele veio com sarcasmo, né, pra cima de mim. Falei, rapaz, foi o seguinte, eu vou te chamar para você participar de uma reunião lá no clube. Você vai ver qual é o trabalho do clube, enquanto entidade. E depois, assim que tiver uma vaga, eu faço questão de conversar com todo mundo lá da diretoria para indicar você. E você vai entender o que o CREA faz por você. Porque aí você vai mudar a sua visão. Então, eu convido a todos os profissionais, aqueles que acham que o CREA é só para arrecadação, faça parte, procure uma entidade na qual representa a sua profissão e vá lá na sua entidade e fale assim, eu me coloco à disposição para ser conselheiro, para poder você entender como é que funciona o CREA e se doar para a sua profissão, né? Que eu falo assim, é interessante, não desmerecendo aqueles que já passaram, né? Todo mundo tem sua contribuição, todo mundo tem sua glória. Mas aqueles que estão no mercado atual, atuantes, é que sabe da onde o calo aperta no sapato. Então é muito interessante o conselheiro ser profissionais que estão em atuação. Não aqueles que já se aposentaram, já contribuíram, maravilha, mas tem que deixar o espaço, pode ser um profissional de 70 anos, está trabalhando, vá ser conselheiro, não tem problema. Não estou dizendo a questão de idade. Está atuando, vá ser conselheiro. Mas o problema é que a gente pega pessoal que está aposentado. Então, como é que eu vou lutar pela minha classe se eu não sei a dificuldade da realidade que está atual? Fica difícil. Ô Giza, pegando essa questão aí, eu não tive o prazer de dividir com você a cadeira enquanto coordenador. Meu último ano que eu saí foi em 2022, né? E aí você era adjunta na época, né? Então, era o colega, me lembro aí, Adilson. E eu não tive a satisfação, mas eu acompanhei de perto que ano passado eu participei de algumas proposituras como contribuinte e vi sua atuação. Não é porque eu estou entrevistando, não é porque a gente criou uma amizade, que eu vou falar que você foi uma das melhores que eu já vi passar dos 3 anos que eu fui como coordenador e após como um participante, foi uma das melhores, certo? Não é porque é mulher, porque nada. Sua cabeça. Estou falando pela pessoa que você é muito inteligente e muito atuante, sempre querendo ter destaque onde chegou. Então, assim, meus parabéns pela sua postura enquanto coordenadora de Santa Catarina. Mas a representatividade dentro das reuniões da Civil teve o seu destaque, né? E aí, o que é que você poderia destacar para a gente dessas proposituras? Pode ser uma ou duas, para não ficar tão extenso a resposta. E essas proposituras de sua, que você colocou lá, expôs, quais são os benefícios que trazem para os profissionais? Sim. Eu sempre que sou desafiada a participar de algo, eu vou de corpo e alma. Não gosto de ir lá e simplesmente fazer parte. Eu acho que a gente tem que sempre se doar e fazer o nosso melhor. Tanto que grande parte dos coordenadores de 2022, 2023, eles achavam que eu era engenheira ambiental. Várias vieram me pedir isso. Porque é uma luta que eu venho há muito tempo,
quanto às atribuições dos engenheiros ambientais. Então, em 2022, o professor Adilson ele levou a proposta de alteração da resolução 447 dos engenheiros ambientais para, digamos, estender um pouquinho o que consta lá, e foi rejeitada pela coordenadoria. Então, no ano passado, eu encabecei novamente essa proposta, levei ela como uma ação de uma criação de uma nova resolução, que era a resolução dos engenheiros ambientais e sanitaristas, dos engenheiros sanitaristas e ambientais, e incluiria os que são ambientais. Justamente através de um estudo que o CREA do Paraná, junto com a FENEAS, a Federação Nacional dos Engenheiros Ambientais Sanitaristas, eles desenvolveram, levantando tudo que esses profissionais eles estudaram na graduação. Então, mostrando da capacidade técnica que eles têm. E nós conseguimos aprovar, dentro da Câmara Nacional, essa nova propositura, que foi encaminhada ao CONFEA, contudo, ela foi arquivada. Acho que o Diego também já sabe, né? Uhum. Ela está arquivada em função da troca de governo, no caso de gestão. Então, até fica aqui um pedido para quem é conselheiro federal para resgatar essa proposta, para trazê-la novamente à tona, porque ela vai beneficiar muitos profissionais, que eles são os principais especialistas em algumas áreas, mas eles não podem atuar no mercado porque eles não têm lá na resolução, seja na 310, na 447 ou na nova que sair, hoje eles não possuem atribuição para várias coisas. Registrada, não que eles não tenham a capacidade técnica de estar atuando. Então, vejo essa como sendo a principal de todas, não foi sozinha, nenhuma das propostas ela é individual, ela é coletiva. E tivemos várias outras, a continuidade da TOS, eu dou sempre esse exemplo aqui da questão da tosse, né? Que é tão falada, né? Essa bendita tosse, eu falei, não, tem uma amiga minha que ela ficou mestre nesse negócio aí. Essa da TOS, eu comecei em Santa Catarina e depois na Nacional a gente deslanchou, e eu acho que ela tem que continuar, porque o que acontece com a tabela de obras e serviços? Ela foi criada com algumas indicações de várias regionais, só que cada estado tem uma peculiaridade diferente, que atua em serviços técnicos diferentes. Então, tenho muitas atividades que são feitas aqui que não são feitas lá no Amazonas, só que não consta lá dentro da TOS. Então, todo ano a gente vem solicitando inclusões, todas elas até então foram acatadas e serão incluídas na nova resolução que vai sair. E uma que eu acho que vale a gente destacar é a das concreteiras, né, Diego? A cartilha, ela ficou muito legal, nós tivemos contribuição de muitos coordenadores e profissionais que trouxeram orientações de como fiscalizar uma concreteira, como a pessoa que está contratando o produto dessa concreteira, o que ele precisa pedir, o que deve constar, e a própria concreteira, de que forma que ela vai prestar esse serviço. Então, ela ficou ilustrativa, ficou orientativa e foi aprovada agora nas últimas reuniões também do CONFEA. Maravilha. Giza, mudando também de assunto aqui, a gente indo para a parte de ensino. Qual a sua visão sobre EAD nas engenharias? Um ponto de grande discussão. Então, o que eu considero? O EAD é algo sem volta, primeiro ponto. Então, nós precisamos nos adaptar a ele. Nas engenharias, eu sou contra os cursos que optam pela metodologia totalmente EAD. Totalmente EAD, eu sou contra. Também. Agora, dentro dos cursos de engenharia, nós temos muitas disciplinas que elas podem ser trabalhadas nesse formato. Então, eu direciono conteúdos específicos em que o aluno ele pode ser um autodidata, através de uma orientação, através de um direcionamento do que ele tem que fazer. Mas não podemos deixar de ter aulas práticas. Nós podemos ter aulas ao vivo,
como nós estamos fazendo esse bate-papo agora, Uhum. há muito tempo atrás a gente só poderia fazer essa conversa se fosse pessoal. Hoje isso facilita muito essa troca de informação e o professor nessas aulas que são online ao vivo, ele está ali disponível, ele está ali tirando dúvidas. Agora, nós precisamos ver o nosso jovem de hoje, ele se adapta a esse tipo de aula? Ele tem a capacidade de ficar concentrado na frente de uma tela durante 3 horas de uma noite em que ele passou o dia todo trabalhando? Então, qual é a metodologia que está sendo utilizada nessas aulas que são virtuais, que são online ao vivo? Eu acho que tem que ter um misto de tudo. Eu não posso ter só EAD. Só EAD eu sou contra mesmo. Obrigado por você estragar um pouquinho minha próxima pergunta. Qual é a Porque sua, qual é a sua visão da maior dificuldade hoje do aluno atual? a maior dificuldade eu vejo que ainda está no ensino básico, antes dele chegar na universidade. Hoje, em específico, à noite, eu dou aula de matemática 1. Então, digamos, é uma álgebra. Eu cheguei na sala semana passada e eu fui passar frações. Os alunos da primeira fase da engenharia, eles não sabiam o que era uma fração. Você tem que fazer um resumo, Eu tive que voltar lá para o ensino pegar médio atrás. e resgatar tudo. Eles são, a maioria dos nossos alunos que hoje estão chegando na graduação, eles são o que a gente chama de analfabetos funcionais. São aqueles que sabem ler, sabem escrever, mas eles não sabem interpretar e resolver problemas. E se você tem um curso que é EAD, de que forma que você vai ter um professor ali te orientando ou mostrando várias formas que você pode resolver aquele mesmo problema? Então, acho que esse é um dos principais dificuldades dos alunos. Outro, eles são imediatistas. Ou seja, você dá um problema, eles querem a resposta. Eles não querem buscar o que gerou aquele problema, o porquê que aconteceu aquilo, quais são as possíveis soluções e como que eu vou resolver isso. Não, eles querem para ontem a resposta. Por isso que eles usam tanto redes sociais, chat GPT. Olha, se pega às vezes trabalho do início ao fim que foi criado dentro É, é, ela está muito inserida hoje e está atrapalhando o aprendizado básico do que propriamente ajudando, porque eles não sabem utilizar essas ferramentas. utiliza de forma errada, né? Ô Giza, dentre as matérias hoje que estão sendo no ensino nas faculdades e universidades, qual que você acha que, pô, essa aqui já deu, não tem mais, não cabe mais dentro da nossa engenharia? Estou falando especificamente a nossa civil, né? E qual aquela que você fala, poxa, as universidades deveriam martelar mais nesse tipo de matéria aqui que não tem? Você tem algum em mente Olha, assim? olha, eu te digo hoje que está complicado você pegar os novos projetos pedagógicos de muitas instituições, porque nós não temos mais matérias. Nós temos por semestre uma matéria que engloba tudo. Tá? Então, eu pegaria essa tua pergunta no viés de conteúdo. Qual o conteúdo que hoje não é ministrado? A maioria das instituições, eles estão criando essas matrizes e gerando muitas disciplinas que são optativas. Se nós pegarmos engenharia civil, eles colocam lá pontes, portos, rios e canais como optativa. Por quê? Porque lá no decreto de 33, no artigo 29, ele diz que eu preciso cursar essas cadeiras. Então, eles mantêm esses nomes. Tá? Agora, os que não estão lá no decreto bem específico, eles criam nomes muito aleatórios. Falando em conteúdo, quando você se formou, você teve contabilidade, administração, essas coisas? Eu tive. Eu também tive. Hoje não tem mais nada. Agora você pense um aluno que sai aqui formado em engenharia civil e ele não sabe como que é um fluxo de caixa. Ele não sabe como que você faz um balancete mensal. Ele não sabe quais são as legislações trabalhistas.
Como que você vai colocar um profissional desse no mercado? Então, Complicadíssimo. esse é um ponto. Outra que tem pouco enfoque é a parte de prevenção e combate a incêndio. E ele é pouco administrado. E orçamentação. Quem sabe precificar o seu preço do seu serviço? Como você Difícil. vai dizer, eu vou cobrar tanto para fazer tal serviço? Eu vejo que não é tanto problema lá no técnico, mas é o problema mais nessa deformação geral. Tem um fato curioso, que eu peguei um curso para analisar, em que, para o meu espanto, não tinha processos construtivos, não tinha fundações, não tinha estruturas de concreto armado. E era engenharia civil. Nossa Senhora. É complicado. Então, assim, mas será que o culpado disso não seria a ausência do CONFEA junto ao MEC para poder disseminar essa quantidade de universidades que jogou no Brasil? Nós temos faculdades, universidades e centros universitários. Então, quando você é uma universidade, você tem autonomia para criar cursos como você quiser. A faculdade ela tem que pedir autorização, ela tem que fazer todo um processo diferenciado. O que o MEC ele traz nas suas resoluções? Que o MEC ele aprova e ele cria os cursos. Os conselhos profissionais, eles simplesmente cadastram e fiscalizam. Eles concedem a atribuição. Então, se nós não tivermos essa relação muito próxima entre os nossos conselheiros federais, entre o presidente do CONFEA, presidente do CREA, as representações estaduais do Conselho de Educação, junto ao MEC, nós vamos continuar tendo esse, digamos, esse buraco preto no meio, onde chega a universidade, ela para aqui com o que ele está ofertando. Chega o conselho aqui, não bate com as nossas resoluções, com as nossas legislações, e eu estou criando um profissional muito